Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Ontem não pude vir, eu não estava muito... Estava bem, mas estava muito cansada. Aí eu falei, vou dar uma descansada hoje. Shalom, Poliana, para poder amanhã ter força, né? Mas descansei só de falar, porque de pensar não. Eu estava aqui procurando um monte de coisa. Boa noite, Marisa. Eu estava aqui procurando um monte de coisa, pesquisando um monte de coisa. Boa noite, Joelisa. Paz, Vânia. Pesquisando um monte de coisa, um monte de acontecimento que tá tendo, né? Boa noite, Alberto. E às vezes a gente precisa parar um pouco de falar para poder ouvir, né? Shalom, Etienne, Shalom, Graça e Paz, Val. Todos que sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem muita coisa acontecendo, gente, muita coisa que nem está no nosso alcance de saber. Paz de Deus, Fabiana. Boa noite, Esther. Tem muita coisa acontecendo que não está no nosso alcance. Presta atenção no que eu estou te falando. Por isso nós precisamos ficar alerta. Mas tem algumas coisas que estão acontecendo que elas estão... como é que diz? Shalom, Andréia. Boa noite, Rosane. Como é que eu posso te dizer? As evidências estão claras, entendeu? Para que eu e você, boa noite, Aline, para que eu e você possamos ficar alertas. Shalom, Viviane. Entenderam? Estão entendendo o que eu tô falando, gente? Presta atenção, vou falar de novo. Tem muita coisa acontecendo, muita. Coisas que não chegam a público, tá? Não chegam a público. E estas coisas que estão acontecendo, a gente não fica sabendo, mas o que está vindo, Deus está permitindo que a gente fique sabendo, estão declarando para nós os acontecimentos bíblicos, entendeu? Deus nos deixou determinados pontos, boa noite, Berenice, Deus nos deixou determinados pontos na palavra para que nós estejamos alertas. Então, quando acontece a imagem, que seja o que for, nós temos que ficar alerta nisso aí, porque são acontecimentos da palavra, são profecias aonde nós estamos. E essa semana aconteceu algo muito interessante, que chamou muito a atenção, foi o cavalo branco que o leãozinho ganhou. O leãozinho 14 ganhou. O cavalo branco que o leãozinho 14 ganhou. E hoje eu fiz uma descoberta por acaso, uma descoberta que vai deixar você, como eu, fiquei impactada. Presta bastante atenção no que eu vou lhe passar. É daí que eu vou começar o estudo meu dessa noite. Eu quero deixar claro aqui uma coisa para vocês. Eu não sou teóloga, presta atenção, não sou teóloga. Eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou nada. Eu sou somente como é que fala? Uma buscadora da verdade da palavra, tá? Somente isso. Então eu não tenho vínculo com seminários, com ideologia disso, a milenista, não tem nada disso. Isso na minha cabeça não entra, nunca entrou e não entra. Tá? E agora uma coisa eu fiz, né? Eu sou professora de música, sou formada em música e tenho aí 3 anos de história, tá? Que eu fiz. Então eu aprendi a pesquisar, certo? Eu aprendi a pesquisar. Porque na faculdade, para falar a verdade para você, se você aprendesse história, entendeu? Se você aprendesse, quer dizer, se fosse aprender história na faculdade, você não ia aprender nunca. Lá você aprende como você se virar. Mas isso aí é muito fácil, né? 1 ano só de história dá certo. Não precisa tantos anos como eles colocam. Mas, então é isso aí. Então eu quero que você entenda que a minha visão, eu posso estar errada? Posso estar errada sim. Não vou dizer que eu não esteja. Mas Deus é tão bom que Deus nos dá o estalo, Deus dá o estalo, e a gente vai buscando no estalo outras pessoas que pensam como a gente, entendeu?
Não são muita gente que pensa assim, não. É pouca gente que pensa o que eu vou te passar aqui hoje. Mas eu quero mostrar para você que a palavra de Deus, Shalom Maria Rita, a palavra de Deus, Shalom Joelma, ela não se contradiz. A palavra de Deus não se contradiz. Por acaso, quem lê a Bíblia aqui? Quem lê a Bíblia aqui? Você já viu no Novo Testamento falar de 7 anos de semana 70 de Daniel no Novo Testamento? Você já ouviu? Você viu essa expressão no Novo Testamento? Você viu essa expressão em Mateus? Você viu essa expressão em Mateus? Aí fica a pergunta para você. Começa daí. Apocalipse, você não vê 7 anos. Você vê uma semana, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Entendeu? Você não enxerga isso no Novo Testamento. Então, como é que pode ser que a semana 70 de Daniel eu vou ter agora tratado de paz? Outra coisa, você viu falar de tratado de paz no Novo Testamento? Você viu Jesus falar tratado de paz? Ou ele disse, quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Não está dizendo que vai ter paz, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de conflito. Não, está dizendo, quando disserem falar de paz e segurança, virá repentina destruição. Quer dizer, quando fala, é porque está em conflito. Paz, Rose. Então, Shalom, Sandra. Então, nós temos que pensar, raciocinar e ver que tem alguma coisa errada nessa teoria. E é o que eu venho fazendo há bastante tempo, tá? Há bastante tempo eu venho fazendo isso, tá? Então, porque é o seguinte... Exatamente, também não fala, criaram fábulas, né? Cria, junta uma coisa na outra e faz aquele... Mas por que criaram isso? Porque tem que... Presta atenção, gente, tudo é uma coisa com método, né? Como dizem, com método. Satanás levantou essa teoria porque ele lê a Bíblia, ele sabe a Bíblia de cabo a rabo. Ele sabe tudo, do começo ao fim, muito mais que eu e você. E... essa teoria, ela dá lado para quê? Para que os evangélicos financiem. Presta atenção. Pois é, a semana 70 existiu, mas ela já foi, já acabou. Tá lá no Velho Testamento. Aliás, ela acabou. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando que ela acaba? Presta atenção. O que essa teoria da semana 70 faz? Faz com que os evangélicos adorem o Estado de Israel. Presta atenção, irmãos. Que os evangélicos adorem o Estado de Israel. Boa noite, Josi. Nesta adoração, exatamente, pois já aconteceu. Nessa adoração, eles constroem o templo de Israel. Se vocês não sabem, aquelas vacas vermelhas que estão lá em Jerusalém, que já foram sacrificadas, elas foram clonadas nos Estados Unidos por evangélicos. Eles conseguiram fazer com que as vacas, porque naturalmente não existe. Só que tem um detalhe aí, clonagem para Deus é abominação. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Presta atenção, clonagem para Deus é abominação. Entenderam? Eu sei que é difícil falar um negócio desse, mas a verdade é essa. É a falsamente chamada ciência que Paulo falava. Entenderam? Qualquer tipo de clonagem humana, animal, o que for, tudo que é feito num tubo de ensaio é abominação diante de Deus. Tudo que é fabricado com sêmen e óvulos dentro de um tubo de ensaio, Shalom Simone, é abominação. Manhut, você está falando isso, mas é verdade? E é hibridismo. Presta atenção. Deus deu uma única forma de acontecer uma outra vida. Foi o homem tendo relação com a mulher e os animais tendo relação, cada um com o seu pai. Boa noite, igreja, somos nós. Tá entendendo?
Essa foi a única forma que Deus deixou. A única. Não existe outra. Essa é a fórmula que Deus deixou. Não existe outra. Não adianta dizer que tem outra, porque não tem. O que é feito pela ciência num tubo de ensaio, congelado, embriões aí tantos e tantos anos. Boa noite, Ana Paula. Congelados. E depois eles colocam num tubo e ali eles fazem uma cria e ali eles introduzem no útero da mulher, ou que seja onde for, e ali vai gerar. Isso chama-se abominação. Abominação. Eu sei que é duro de falar, eu sei disso. Dói, mas é verdade. O que não é, o que a gente tá falando aqui é a verdade, irmãos, a verdade. Tá entendendo? Então essas vacas vermelhas, elas foram feitas assim. Elas foram produzidas num laboratório mexendo nos genes para poder a vaca sair toda vermelha. Porque naturalmente está muito difícil de conseguir uma. Entenderam? E eles conseguiram 5. E foram para Israel. E elas já foram sacrificadas já para o templo, para fazer o templo. Já está tudo certo. Agora, por quê? Porque o povo crê na semana 70 de Daniel. E eles querem construir o templo, porque o negócio deles é a construção do templo. Irmãos, o templo, ele foi santificado, mas na verdade, Deus não queria nem a construção do templo. Entenderam? Você acha que se aquele templo, como é que eu posso dizer? Ele foi desmontado 2 vezes. Por quê? Porque tinha abominação. Porque o monte do santo do Senhor estava sendo profanado com o que se fazia dentro do templo. Olha no livro de Ezequiel, que Deus manda Ezequiel olhar pela fresta da pedra no templo. Boa noite, Eliane. Pela fresta do templo, e ele via as abominações que eram feitas dentro dos quartos escondidos no templo. Ele via imagens de répteis, imagens de um monte de coisa dentro do templo do Senhor. Foi quando Nabucodonosor invadiu e destruiu o templo. Não foi diferente no tempo de Jesus. Não foi diferente no templo de Jesus, porque estava contaminado com as práticas babilônicas. Tá entendendo? Então, essa semana teve o que aconteceu aí, né? Que o Leãozinho 14 ganhou um cavalo branco. E hoje eu descobri, tá? Eu descobri o seguinte: aquele cavalo branco que ele ganhou, presta bastante atenção. Aquele cavalo branco que ele ganhou, ele veio da realeza. Ele é de um árabe que só tem cavalos de altíssima nobreza. Mas o último é cavalo de alta nobreza? Você quer ver? Olha aqui, o cavalo é de descendência real. Ele é um cavalo americano que se cruzou com a égua da princesa da Jordânia. Pegou? Presta atenção. Vamos lá. Esse cavalo, ele é de descendência real. Ele já tem acho que 11 anos, se não me engano. Tá? Se não me engano, é 11 anos. Ele é um cavalo de procedência, o pai dele, americano, e a mãe é uma égua de raça da princesa da Jordânia. O nome do cavalo, boa noite, Tânia. O nome do cavalo é Pétrius. É Pétrius? Ai, gente, agora não lembro. Não lembro agora. Não, acho que não é Pétrius, é outra coisa. É outro nome em grego. Não lembro agora. Não lembro agora. Se alguém lembrar aí, ele é um puro sangue, exatamente. Eu não lembro agora. Próton, obrigado, ô Poliana, muito obrigado. Próton.
Deixa eu até anotar aqui que eu anotei errado. Próton, que quer dizer o primeiro. O primeiro. Engraçado que o primeiro é o primeiro cavalo do Apocalipse. Certo? Mas aí você vai falar assim pra mim, mas irmã Ruth, você falou que o cavalo do Apocalipse saiu em 2020. Saiu ali em 2020. Não na forma de um cavalo, mas em tudo do que tinha no cavalo. O cavaleiro saiu lá. O que é esse cavaleiro? É o governo que se impôs nesse período. Então vamos lá. Vamos para 6 de Apocalipse. Versículo 1. Vamos lá, vamos começar o nosso... Vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês. Exatamente, Miriam. Obrigado, minhas irmãs, obrigado. Diz assim, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então presta atenção, que nós vamos estudar aqui foi o regime do cavaleiro. O governo do cavaleiro. Então ele tinha uma coroa, né? Uma coroa que chama corona também, né? Lembra da corona? Chama corona. Coroa em latim é corona, né? Corona, lembra? Corona é 2019, não foi isso? Né? Era um vírus, né, que tinha coroa. Um vírus que tinha coroa, que chama 2019, né? Chama convite. Convite, né? Convidar o povo a receber o troço 2019. Entenderam? Então a coroa dele estava ali. Ele tem um arco. Todo o arco, irmão, se você for pesquisar, o arco ele já vem com tudo, senão ele não presta para nada. Ele tem que ter flecha, e ele tem flechas. As flechas saíram em 2020, né? Entendeu? As flechas saíram em 2020, que começaram a agulhar, né? O bracinho das pessoas. E em 2020 também, no início de tudo, este cavalo que é o governo, né? Ele veste branco, né? Porque eles pegaram todo mundo no medo de morrer. E quem é que lida com a morte, né? Quem é que cura os doentes, na verdade? Não veste um jaleco branco? Pois é, veste um jaleco branco. E esse troço mortal é uma coroa, né? E foi-lhe dado uma coroa. Então você tem que entender, foi-lhe dado um vírus. Tá entendendo? Para dominar a humanidade, para fazer a humanidade parar. Você já viu que o mundo parou de uma vez? Hã? Você já viu que o mundo parou de uma vez? O mundo parou de uma vez. Nunca se viu o mundo todo fechado. Ou você já tinha visto isso alguma vez? Porque eu nunca vi. E do que eu sei, do que eu estudo, de que eu gosto muito de história geral, eu nunca vi ninguém parar o mundo. A não ser a Europa parou na peste negra, né? Na peste negra a Europa parou, né? Mas parou assim. Não do jeito que pararam, todo mundo trancado dentro de casa. Não. Isso não. E todo mundo obediente e morrendo de medo. E os homens de branco ganhando fortunas por cada um que passava para o outro lado. Cada um que passava para o outro lado cheio de convite, né? Cheio de convite. Aquele convite que foi colocado em 2019, né, no povo. Entendendo? E aí, muita grana rolando, os hospitais ganhando fortunas. Eu vi até na época a comemoração do RH do hospital, porque eles tinham faturado milhões e milhões e milhões e tinham tirado o hospital da lama com aqueles que passaram para o outro lado através do convite que foi feito, né? Através do convite do medo, não é verdade? E assim eles têm nos dominado até então. O mundo nesse dia, nessa época, o mundo mudou.
Ou você acha que o mundo é o mesmo de antes de 2019? Você acha que o mundo hoje é o mesmo antes de 2019? Se você acha, você está precisando rever a tua posição, hein? Perdão, porque você pode dizer assim, mas a senhora tem essa visão. Meu irmão, olha a revolução que está o mundo, olha o desgaste que está o mundo. Nós vivíamos em paz, até 2019 o povo vivia em paz. Todo mundo tinha seus problemas, mas não problemas estruturais das nações estarem se desmanchando. Irmã Ruth tem a ver com... Sim, também. Oxe, se tem. Se tem, minha irmã. Se tem. Não tem nem que ver. Se tem. Exatamente. Controle de tudo. Nós estamos sendo controlados a passos largos. Eu estava ouvindo um general falando que nós precisamos tomar cuidado com o que falamos e com o que escrevemos aqui, porque nós estamos sendo monitorados de uma forma tremenda. Entendeu? Você compra o chocolate hoje? Você já comprou um chocolate? Eu já olho, né? Eu já olho para ver o que tem no coisinho do chocolate. Exatamente. Não pode nem falar em determinados assuntos, não pode nem citar. Você vira... Se você... exatamente, é isso aí. É mandar para o outro lado mesmo, é mandar para o outro lado. Essa era a ordem, né? 19.900 por cabeça, né? 19.900 por cabeça. Isso o cavalo branco, o governo do cavalo branco saiu. Mas agora, quem vai sentar no cavalo branco? Quem vai sentar no cavalo branco? Nós já estamos tendo indícios. Vocês lembram no passado? Foi o ano passado as Olimpíadas? Foi o ano passado? Foi, né? Porque o ano que vem vai ser o ano que vem vai ser de intervalo de 2 anos da Copa do Mundo para a Olimpíada, né? O ano passado nas Olimpíadas, o que apareceu na frente das nações? Um cavalo branco. Aonde? Na França. Marca isso, irmãos. França e Roma estão ligadinhos. Presta bastante atenção no que eu estou te falando. França e Roma estão ligados na condução dessa situação. Eles são a besta que sobe do mar. Por que besta que sobe do mar? Porque ela está sobre muita gente. Ela está sobre muitas águas. Presta atenção. Quem hoje rege a França? Emmanuel Macron. Ele é, como é que diz? Ele é coroado Júpiter, se você não sabe. Ele foi coroado Júpiter. Presta atenção no raciocínio. Eu quero que você... Eu não estou falando para você acreditar em mim. Eu não estou dizendo para você acreditar em mim. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você tire as suas conclusões. Eu estou passando para você aquilo que eu entendo e aquilo que eu estou vendo algumas pessoas também estarem no mesmo raciocínio. Presta atenção. Macron tem um nome, né? Emmanuel. Eu não lembro agora, mas todos os nomes deles são nomes blasfemos. Todos os nomes deles. Entendeu? Presta atenção, como é que é, Alberto? Presta atenção no que eu vou, no raciocínio aqui. Presta atenção. Esse homem, ele foi coroado Júpiter no primeiro mandato dele. Ele é da família Rothschild, tá? Ele é banqueiro da família Rothschild, tá? Ele é príncipe de Andorra. Presta atenção. Isso são indícios. Eu não estou dizendo que é. São indícios. Ele agora está muito ligado ao príncipe da Arábia Saudita. E agora apareceu o homem, boa noite, Fernanda, o homem que ganhou o cavalo branco. Leãozinho 14. Inclusive, Leãozinho 14 é nascido na terra da besta da terra. Entendendo? Presta atenção. Olha como as coisas estão se ligando. Presta atenção. Nós temos
um Júpiter na França. Nós temos um leãozinho 14 em Vatica. Nós temos um Donald Trump, trombeta, nos Estados Unidos, que é, como é que diz? Dono do mundo, né? Acho que é Donald, é dono do mundo, se não me engano. Não me lembro agora, que eu tenho tudo anotado aqui, mas na hora de pegar para passar tudo, tá tudo em vários cadernos. Mas vamos lá, vão me ajudando aí. Nós temos Donald Trump, que é a besta da terra, que ele está dominando o mundo, ele está sendo ovacionado dentro de Israel, ele está sendo aclamado no Brasil, o Brasil está pedindo, está implorando, a América do Sul está de joelhos para ele. Os povos da terra estão de joelhos para ele. Agora acabei de ver que ele está exigindo que o dragão solte os pastores que foram presos. Presta atenção. Junto com ele, temos o genro. Junto com ele temos o Mosca, do qual o pastor José, como que é? Ai, meu Deus, como é que é o nome do pastor, gente? Oh, meu pai, eu escuto ele sempre e estou esquecendo. Mas vocês lembram qual que é o pastor que teve uma revelação profunda sobre isso? E nós sabemos que a mãe dele falou para babá que ele tinha... Isso, José Maurício, exatamente, obrigado, Poliana. Falou para babá que ele é o... Como é que diz? Ele é aquele que ia trazer a marca da besta. Exatamente, é homem. Entendeu? Então, prestem atenção, nós temos 2 blocos prontos. A besta do mar, a besta da terra. Temos agora a confederação de Gog e Magog. E a besta do mar também está ligada aos árabes. Presta atenção, que são os ismaelitas. Até quando vai ser ligada, nós não sabemos. Não se esqueça que a religião nova que vai ser criada daqui para frente está dentro de... Ai, meu Deus do céu, é Dubai ou... Não é no Catar, é Dubai, eu acho que é Dubai, né? Hoje, gente, não repare que minha cabeça anda tenebrosamente esquecida. Tá? Abu Dhabi, obrigado, Poliana, muito obrigado. Abu Dhabi está... Presta atenção. Abu Dhabi está... O Crislã está lá. Então, nós vamos entender o que está funcionando aí. Vai ouvindo. Então, presta atenção. Aquilo que aconteceu lá no Vaticano, com o leãozinho ganhando esse cavalo, é o seguinte, irmãos. O que está querendo dizer? O cavalo é descendente de americano com a realeza jordaniana. Ele está a besta da terra, Ismael e Edom junto, presta atenção, se fundindo com a besta do mar. Eles estão indicando que, lá em Apocalipse 3, você pode ler lá, eles estão indicando que a adoração vem para a besta do mar. Você quer ver? Vamos ler 13 de Apocalipse, para você entender o que eu estou falando? Vamos lá, eu vou ler na Bíblia judaica, tá? Vamos ler 13 de Apocalipse para você entender o que eu estou falando. Vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Sob seus chifres havia 10 coroas reais. E sobre suas cabeças nomes blasfemos, o qual o Macron tem, tá? A besta que vi era semelhante a um leopardo, era rápido, mas tinha pés como de urso, quer dizer, pisava pesado. Não se esqueça o que a igreja fez já com o povo. Não se esqueça da Inquisição, não se esqueça de tudo que essa igreja já fez.
e a boca como de um leão. A boca como de um leão. Não é à toa que Leãozinho 14, no dia em que foi coroado, ele disse que precisava abater o falso cristianismo. Quem é o falso cristianismo? Você sabe quem é? Pois é. O falso cristianismo para ele somos nós, que assumimos a Bíblia por completo. O dragão lhe deu poder. Quem é o dragão? Essa potestade do dragão, ela é do pessoal do olhinho puxado, tá? Lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Isso aqui vai acontecer. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal. Isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu quando, como é que é o nome dele? Napoleão mandou prender o poder papal. Tá? Isso aqui já aconteceu. Mas o ferimento fatal foi curado. Quando que ele foi curado? Ele foi curado por Mussolini. Ele foi curado por Mussolini. No Tratado de Latrão, quando ele faz voltar, ele dá, né, aquele espaço de lugar como não mais como o espaço da Itália, mas agora ele é um próprio estado. O leãozinho se torna rei do estado, onde todos os homens da terra vão buscar a bênção dele. Você já viu isso? Esses dias estava o Senaqueribe com a Jezabel daqui, né? Estavam lá buscando a bênção do leãozinho. Vocês viram? Então, todo mundo vai lá vestidinho de preto para buscar a bênção do homem de branco. E o mundo todo maravilhado seguiu a besta. A besta que está em toda a terra, ela está nas águas, sobre as nações. Eles adoraram o dragão, porque dera sua autoridade à besta, quer dizer, adora o diabo, presta atenção. E adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Quem pode guerrear contra a igreja? Não estou falando a igreja de Cristo, não. Eu estou falando essa igreja falsa. A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. Emmanuel Macron esses dias disse que precisa tirar Deus da França, né? Ele falou isso. Mas não é só ele que falou. O homem de branco também fala umas coisas absurdas. E lhe foi dada autoridade para atuar por 42 meses. Começa aqui. Não é 7 anos, é 42 meses. A seguir, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, insultar o seu nome e sua Shekinah, quer dizer, sua presença, e os que habitam no céu, e foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus. Por acaso, na Inquisição, quem é que é para fogueira? Quem que é para fogueira? E derrotá-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Por acaso, no centro de cada cidade, o que tem, irmãos? No centro de cada cidade tem o quê? Antes de construir a cidade, primeiro se constrói uma igreja. E não é a Assembleia de Deus, não é presbiteriana, não. Se constrói uma catedral. Olha aqui, ó. Todos os habitantes da terra adoraram. Os reis da terra adoram. Com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, pertencente ao Cordeiro, com exceção daqueles que batem contra ela, que estão firmados a sua fé na rocha. Aqui, pertencente ao Cordeiro, morto antes da fundação do mundo, aquele que tem ouvidos, ouça. Presta atenção, isso aqui é a besta do mar. Você não viu a besta do mar aí, não? Presta atenção agora. Este é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Então, vi outra besta subindo da terra. Olha agora. Olha, presta atenção. Uma besta, ela é besta de adoração.
ela é besta de controle, através do medo da religião. Presta atenção, irmãos. Fica alerta no que eu tô falando aqui. Entendeu? Fica alerta. Então vi outra besta subindo da terra. Ela possuía 2 chifres, como um cordeiro. Por quê? Chifre e cordeiro. É o protestantismo apostatado e o judaísmo babilônico. Escuta isso aqui. Quem é que sacrifica o cordeiro, irmãos? É o povo judeu. Quem é que recebe o cordeiro imolado para a salvação dos pecados? São os cristãos. Só que aqui são apostatados. Tanto um lado quanto o outro. Então vi outra besta subindo da terra. Ela possuía 2 chifres como o cordeiro, mas falava como o dragão. Controle. A potestade que rege o pessoal dos olhinhos fechados é o dragão. Lá eles estão assumindo o controle das pessoas. Presta atenção nisso. Nós estamos vendo a besta da terra começando a ficar desse jeito. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Quem é a primeira besta? É a besta do mar. Em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento fatal fora curado. Presta atenção. Ela realiza grandes milagres. A besta da terra realiza grandes milagres. Olha os milagres. Chegando a fazer descer fogo do céu. Isso aqui é militarismo. São os foguetes. São os canhões, são os mísseis. O míssil sobe e desce com fogo. Presta atenção. Isso era um milagre. João estava vendo ali como um milagre. Você pode falar assim, mas irmão, isso não é milagre, isso é tecnologia. E você acha que tecnologia é o quê? São os milagres de Satanás. O mundo espiritual de Satanás é a internet, meu irmão. Presta atenção aqui, ó. Ela engana o povo que vive na terra por meio dos seus milagres, que lhes são permitidos realizar na presença da besta. E lhe diz que façam uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada. Qual foi a besta que foi ferida pela espada? A besta do mar. Então, a besta da terra vai fazer uma imagem para a besta do mar. Que imagem é essa? Inteligência artificial. Em homenagem à besta do mar. Porque a besta do mar, por enquanto, ela está quietinha, né? Parece quietinha. Mas ela trama por trás, ela faz todo o enredo governamental. Entenderam? Ela faz todo o enredo governamental. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Mas, aqui, ó. Ela engana o povo que vive na terra por meio dos milagres. Então, ela é a falsa paz, né? A besta da terra transmite uma falsa paz através da guerra, através dos seus mísseis. Boa noite, Lucilene. Que caem do céu, né? Que cai, faz fogo descer do céu. Que lhes são permitidos realizar na presença da besta. Da primeira besta. Por acaso, Leãozinho se pronuncia? Ele tá bem quietinho lá. Tá todo mundo pegando fogo. Ele dá umas faladinhas, mas tudo superficial, né? Ele diz que faça uma imagem honra da besta que fora ferida pela espada, mas que voltou a viver. Foi-lhe permitido soprar na imagem da besta, para que ela pudesse falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Irmãos, nós estamos vendo aí que nós vamos ter que nos render, apesar que a gente já está aqui, né, mais marcado que não sei o que, né? Nós já estamos mais marcados que não sei o que aqui. Eu, pelo menos, estou. Então, para mim, não tem muita diferença, né? Eles sabem todos os meus jeitos, tudo
que eu falo. Você também, eles te fotografam o dia inteiro, eles sabem como você anda. O teu Wi-Fi dentro de casa já te registrou, não tem como não registrar. Mas eles querem obediência. E a obediência é que você vá lá e faça biometria, e faça tudo. Não é isso? Pois é, olha aqui, ó. Também obrigou, foi-lhe permitido soprar fogo à imagem, deixa eu repetir de novo, da besta para que elas pudessem falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Como que uma imagem vai enxergar o mundo inteiro? Como é que ela vai enxergar o mundo inteiro e vai saber que você não se curvou a ela? Como é que vai ser isso? Só por inteligência artificial, só por esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui é o início de tudo. É o início do controle. Entenderam? É o início do controle. Também obrigou todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita. Olha aqui, ó. Certa marca. Marca é alguma coisa que marca, como se fosse a marca de um gado. Presta atenção, gente. Na mão direita ou na testa. Tá explícito, tá falado. Tá? Receberem certa marca na mão direita ou na testa. E para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Tá? É a marca registrada deles. Isto é, o nome da besta, o número do seu nome. Então, é a marca. Tem Bíblias que chama sinal. Que é um sinal, vai ser um sinal. O nome da besta e o número da besta. O nome, meu irmão, é a marca com qual você vai ser marcado. Vai ser Samsung, Tesla, Space, né? O que é o nome? Starlink. É um desses daí. Esse é o nome. O número pode ser o número do seu celular ou o número do seu CPF. Porque o número do CPF é interessante. Ele tem 3 números, depois 2. Então dá a entender 666 ponto, 666 ponto, 666 ponto. Você vai ver 3 séries de meia. Tá entendendo? Então pode ser o teu celular. O celular tem quantos? São 5 números, né? Do início o meu é 999, né? 1507, né? Então são 8 números, né? São 8 números. O CPF ele tem 6, 12, 18 mais 2, 20. Interessante isso. Interessante. É para se pensar. Eu não tô aqui batendo martelo com você, eu tô aqui pensando com você. Para você pensar, não é? Sabe, eu tô expondo o meu raciocínio para você. Como eu te disse, eu não tenho informação nenhuma em nada. Eu sou somente uma curiosa. Também obrigou a todos, grandes, pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Qual foi? Quando nos trancaram, para você sair, entrar em algum lugar, você tinha que medir a temperatura na mão direita ou na testa. O que isso diz para nós? Não marcou você, mas mediu a temperatura aqui e aqui. O que marcou? Que exatamente a patente do tio Bill é isso aí, 060606. E a patente da luciferase, que é a última dose, tá? É a última dose que ainda não foi dada, essa última dose. Ela é a 8ª dose. Interessante observar isso. Ela será a 8ª dose, o infinito. O infinito para o inferno. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Aí, o que acontece aqui? Colocaram em nós aqui e aqui. Você sabe qual era o aviso ali? Sabe qual era o aviso?
eles já começaram a induzir a marca da besta. Eles já começaram a introduzir a marca da besta. Esses dias eu estava meditando, pensando, muita gente está indo embora, né? Muita gente está indo embora por causa desse negócio aí. E eu estava vendo um artigo dizendo o seguinte, que as pessoas que não aceitam o que tem dentro desse negócio, que vai fazer com que as pessoas virem antena de celular, elas vão ser usadas para ser torre 6G, tá? A internet dos corpos. As pessoas que não resistem, o corpo não consegue receber. Há um colapso dentro do corpo da pessoa e a pessoa vai dormir. Entendendo como é que é? Mas tem aqueles que estão resistindo a tudo. Esses são os que vão até o fim. Presta atenção no que eu estou falando. Esses vão até o fim e eles vão ser receptadores de tudo. Eles vão ser antenas ambulantes pela terra. Presta atenção, irmãos. Eu não estou viajando, não. Eu estou falando coisas que eu tenho lido. Lá no Twitter tem muita informação. Muita informação. Tem dias, aliás, tem momentos que eu fico lá observando as informações que tem lá. Algumas eu trago, né? Algumas eu trago. Ainda não terminou. O Brasil está na quinta, né? Quinta. Que são fases, né? São as fases que eles colocam. Tem um monte de que estão tomando aí, mas não são as fases. Não chegou a oitava ainda. A oitava é a luciferase. Estão entendendo, meus irmãos? Presta atenção, olha aqui, ó. Aqui a sabedoria é necessária. Olha aqui a sabedoria é necessária. Aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque o número de uma pessoa e o seu número é 666. Ele é o número de uma pessoa e essa pessoa representa um governo. E esse governo é representado por duas bestas, certo? Duas bestas que dessas duas bestas, um vai ser escolhido. É isso que eu quero que você entenda. Dessas duas bestas, um deles, das duas, que são a turma de um lado e outra turma do outro. Não pode esquecer do Peter Thiel, viu? Que tá até fazendo live sobre Apocalipse. O Peter Thiel está fazendo live sobre Apocalipse e toda a inteligência artificial que ele está fazendo para o Pentágono, para o exército americano, que agora ele foi colocado como general americano. Tudo está sendo feito mediante o livro do Apocalipse. Presta atenção. Ele está por trás de todo mundo. Entendeu? Exato. Só vai... Pois é. Quem tomar todas as jussarinhas, né? Pois é. Então, meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. Então, o mundo está sendo encurralado para a chegada da marca. Certo? Nós temos que ser resistência. E o povo, já tem um povo levantando que não são crentes, que vão fazer resistência a tudo isso. E eu acho que o nosso caminho é também ser resistência. Vai ser difícil, hein? Mas vai ter que fazer. Mas vamos caminhando. Então tá bom. O cavalo, ele veio da América, o pai é americano e a mãe é jordaniana, da Casa Real Jordaniana. O que ele representa? América, besta do mar. Jordânia, Ismael e Edom, Esaú. E a besta do mar. Os três juntos, a besta da terra é as religiões, presta atenção, é o cristianismo e o judaísmo. A besta do mar é o cristianismo também apostatado, né? É o grande homem que domina por baixo das sombras, com aquela aparência de falso profeta, né?
E Ismael e Edom são os né, capa preta. Isso aqui diz, esse cavalo está dizendo para nós sobre a unificação das religiões. Você está entendendo, meu irmão? Você eu não sei se eu fui clara aqui na minha exposição, se eu consegui ser clara, mas eu queria que você observasse. Você precisa destituir da tua cabeça tudo aquilo que te ensinaram, porque faz mais de um século que eles batem na tal semana 70. Essa semana 70 não existe. Ela acabou em Jesus. Ela acabou, você quer ver, ó? Vamos lá. Eu vou falar aqui a exposição do Javier Palacios. Presta atenção, irmãos. Tá? É a exposição do Javier Palacios. Quando fala pacto com muitos, vamos lá para Daniel 9. Presta atenção, Daniel 9. Vamos para o livro de Daniel 9, capítulo 20, quer dizer, capítulo 9, versículo 27. Olha isso aqui, ó. Presta atenção. Então, ele diz assim, 70 semanas, ó, vamos começar no versículo 24. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha aqui, ele não está falando que é para o mundo. Ele está dizendo que era para o povo dele, pela santa cidade. Para extinguir a transgressão, terminar. Dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Quem é que trouxe justiça eterna? Jesus. E selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Quem foi que ungiu os santos dos santos? Quem foi que abriu como é que diz? O véu do templo. Irmãos, aquele véu não era véu. Aquilo ali eram camadas e camadas de couro de animal, que se chamava véu. Ele tinha em torno de 20 centímetros de couro de animal. Era impossível alguém rasgar aquilo. Impossível. Esse véu foi rasgado do alto para baixo, não foi de baixo para cima. Na morte de Cristo, quando houve o terremoto, o véu se rasgou de cima para baixo. Esse véu não é véu de tecido. São camadas e camadas de couro que separavam o santo do santíssimo. Olha aqui, ó. Ele ungiu o santo dos santos. Ele terminou com tudo aquilo. Olha aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias príncipe. 7 semanas da ordem da saída até a construção do segundo templo, 7 semanas. 62 semanas da construção do templo até o Messias príncipe. Quem é o Messias príncipe? Jesus. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi quando veio o Antigo Epifânio, eles foram colocaram o porco para dentro do templo, na profanação do templo. Presta atenção, isso está dentro das 62 semanas. Então, 7 com 62 são 69. Depois de 62 semanas, presta atenção, ele dividiu 7 semanas até a construção do templo. Fim da construção do segundo templo. 62 semanas, a partir das 7, olha aqui, ó, será tirado o Messias. Depois das. Então quer dizer que já é a semana 70. Depois das 62. Aqui vem a semana 70. Será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, Jesus foi tirado na metade da semana. Ele foi morto nos 3 anos e meio do seu, como é que diz? Do seu ministério. Olha aqui, ó. O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é o príncipe que há de vir? Tito. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações.
por acaso, presta atenção, houve paz nesse período aí? Israel se levantou? Jerusalém se levantou? Não, olha lá. E ele firmará um concerto com mundos. Ele quem? Jesus. Firmou concerto com você, comigo. Com vários concertos de salvação. Olha aqui. Por uma semana. Presta atenção, meus irmãos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, quando ele morre. Certo? E a oferta de manjares e sobre as asas da abominações virá o assolador. Que são asas das abominações, irmãos? São as tropas romanas dentro do templo. Virá o assolador. E isso até a consumação. Presta atenção, até a consumação, até o final de tudo. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora eu quero que você veja isso aqui. Olha aqui. Mateus 24:15 diz sobre a abominação desoladora, a destruição do segundo templo. Jesus avisou lá. Em Apocalipse 11, presta atenção. Vamos lá, Apocalipse 11. Você vai ver que não tem semana 70. Você viu aqui que o príncipe fará aliança com muitos. Essa aliança é salvação. Presta atenção. Ele fez essa aliança com o povo do tempo dele e conosco agora. Porque vai ser até o final de tudo. Olha aqui. Deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram, levanta-te e meça o templo de Deus e o altar. E conte quantas pessoas estarão adorando ali. Jesus disse que nós somos o templo de Deus, né? Você e eu. João levantou para medir quantas pessoas estão adorando ali. Olha aqui, ó. E conte quantas pessoas estão adorando ali, adorando aqui. Exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não o meça, porque ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Não está dizendo que é 70, semana 70. Não está dizendo que são 7 anos. 42 meses são exatamente 1.260 dias. São exatamente 3 anos e meio. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Não sabemos. Sabemos que grande parte, 30% dos rabinos hoje em Israel já estão convertidos a Jesus. 30% dos rabinos hoje em Israel, eles às vezes não falam para não serem perseguidos, mas eles estão convertidos a Jesus. E no tempo em que a besta fizer a sua transferência para o seu grande resort na faixa de Gaza, essas 2 testemunhas também vão estar lá, pregando. Elas vêm no poder e autoridade de Elias e Moisés. Elas não são Elias e Moisés. Elas vêm na autoridade de Elias e Moisés. E elas profetizarão durante quanto tempo? 1.260 dias. Vestidas de pano de saco. Humilhação. Estas são as 2 oliveiras, que fala lá em Zacarias. E as 2 menorá, que fala lá em Zacarias. E permanece diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dela sairá fogo e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser causar-lhe dano, deverá morrer dessa forma. Eles têm poder de matar. Eles têm poder de fechar o céu. Eles têm autoridade para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Elias fez isso. Eles também têm autoridade para transformar água em sangue. Moisés fez isso. E ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes desejarem. Isso aqui, irmãos, são as trombetas. Isso aqui são as trombetas. Praga,
não vai cair a estrela, o absinto, não vai a água ficar totalmente imprópria para o uso. É o que elas vão fazer. Elas vão ordenar a toque das trombetas. Elas vão estar trabalhando com isso junto. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo, que vai habitar dentro da besta que for levantada, para que está habitando nos resorts que vão ser feitos em Gaza. Lá em Daniel, né? Vamos lá em Daniel 11. Daniel 11. Aqui, ó. Mas os humores, aqui. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso. Mas virá o seu fim. Não está falando o templo. Não está dizendo o templo, está falando do monte. Será mesmo que vai construir o terceiro templo? Não sei. Pela palavra aqui, a palavra não diz isso. Mas diz do Monte Santo do Senhor. Porque, na verdade, quem é santo é o monte. Se construírem o templo, é satânico. Ok. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Vocês entenderam? Eles estão agora fizeram o pacto não deu certo, agora vão invadir de novo para matar para passar para o outro lado né? O HAMAS, né? Entenderam? O violento. Vamos destruir o violento. Para quê? Para que a população da própria terra construa o resort. Por isso, no vídeo do resort, existem as odaliscas de barba. Que interessante, né, meus irmãos? Que interessante. Eu fico, assim, impressionada de ver como que o movimento, né, político, o movimento, né, dos construtores vai se casando com a palavra de Deus, e a gente vai lendo e vai lembrando do que está acontecendo e vai vendo aqui. Olha aqui, quem vai habitar nesse homem é Abaddon. É aquele que o cerne vai trazer do abismo. E acredito eu que vai sair do abismo que está lá no Triângulo das Bermudas. Lá tem um abismo profundo para o inferno. Olha aqui, ó. Que vem do abismo e vai atacá-los e vencê-los e matá-los. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, cujo nome, reflexo de sua condição espiritual. Nome da cidade, Sodoma e Egito. Você não sabe, Jerusalém já teve a marcha colorida lá. Jerusalém teve marcha colorida. A cidade onde seu Senhor foi executado em uma estaca. Jesus. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas, povos verão os seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que lhes sejam sepultados. Por onde vai ver? Por aqui. Rapidinho, muita selfie. Vai ser feito muita selfie dos corpos no chão e o povo se fotografando junto dos corpos. As pessoas viventes da terra se alegrarão por causa deles, da morte deles. Celebrarão e trocarão presentes, porque esses 2 profetas os haviam atormentado. Falado a verdade era atormentar o mundo de hoje. Mas, depois de 3 dias e meio, que corresponde aos 3 anos e meio que eles pregaram, os 1260 dias, os 42 meses, não é semana 70, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e o povo viu. E um grande temor caiu sobre aqueles que os viram. E então os 2 ouviram uma forte voz do céu. Se eles ouviram, o povo deve ter ouvido também, que lhes disse: subam para cá. Como João, né? A voz de trombeta chamou João: sobe para cá. E eles subiram para o céu em uma nuvem, do jeito que Jesus foi. E o povo ouviu enquanto seus inimigos os observavam, porque eles subiram devagar.
Não foi assim, pá, não. Eles foram subindo devagarinho. E todo mundo pode tirar selfie, todo mundo pode filmar, todo mundo vai pôr na internet. E toda a humanidade vai ver o que está acontecendo. Naquela hora, houve um forte terremoto e 1/10 das cidades ruiu. 1/10 da cidade, desculpa, 1/10 de Jerusalém vai ruir. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Esse é o terremoto que eles estão esperando para 2028, irmãos. Tem um terremoto que dá de 100 em 100 anos. Em Israel, eles estão esperando para 2027 a 2028. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Tá tudo muito claro. Olha aqui. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Deixa eu ver aqui, presta um pouquinho. Eu não sei se vocês sabiam, mas abriu uma sala no Vaticano para adoração muçulmana, para as orações muçulmanas. Não sei se vocês viram. E não sei se vocês viram também que os muçulmanos em Roma já estão fazendo suas orações na Rua do Vaticano. Já estão fazendo suas adorações na Rua do Vaticano. Presta atenção aqui o que eu vou falar aqui. Esse acordo que foi feito lá em Israel agora, esse acordo de Abraão, já é o 7º acordo. Ele é mais ou menos a mesma coisa do acordo de Oslo. Lembra do Isaac Rabin, que foi morto a tiros por um jovem israelita porque ele deu a concessão para dividir Jerusalém? Pois é aquele estilo de acordo, tá? Então presta atenção. Foi achado embaixo do Muro das Lamentações, que na verdade é a Fortaleza Antônia, um auditório romano. Presta atenção nisso, um auditório romano. E ali era chamada Área Capitolina, tá? Adriano o chamou depois de Palestina. Essa área é em homenagem a Júpiter. Isso que foi achado agora, há pouco tempo agora, há poucos dias, foi achado esse como é que chama? Esse auditório é um auditório em homenagem a Júpiter, para vocês verem que o que eles fazem ali no Muro das Lamentações é abominação. E tem um monte de crente no lá, né? Um monte de crente no lá. No tempo de que Israel foi invadida, presta atenção, a partir daí, muitos judeus ficaram na terra. E surgiu um por nome de Bar Koba, que quer dizer filho da estrela. Presta atenção. Nos céus de Jerusalém, nessa época, por 70 noites ficou um cometa, tá? Que simboliza destruição, tá? E foi quando Bar Koba fez a última revolução judaica contra o governo romano. E Adriano, né, o imperador Adriano, colocou uma estátua. Ele acabou com o povo, o que tirou todos os judeus de Israel, tudo. Ele arrancou todo mundo de lá, tá? Arrancou todo mundo de lá. E colocou no monte do templo, em cima dos escombros do templo, ele colocou uma estátua de Júpiter e Afrodite. Irmãos, quem é mesmo que é coroado como Júpiter? Presta atenção, irmãos, liga os ponteiros. Quem é adorado como Júpiter? Ele foi encabeçado como Júpiter. Por enquanto está quietinho, né? A gente não sabe até onde vai. Mas precisamos ficar alerta, de olho. Esse homem que se chama Emmanuel Macron, ele é descendente de Júpiter. Ele fala, pega aí na internet que vocês vão ver. Foi colocada uma estátua de Júpiter por Adriano e Afrodite nos escombros do templo, em cima das pedras do templo. Isto foi uma abominação. Ele fez isso para acabar com a revolta de Bar Koba.
dispersou o restante dos judeus. Aí se completa a desolação de Daniel 9:27. É a terceira guerra entre judeus e romanos, e a última, porque aí não teve mais. Tá entendendo? Foi 132 anos depois da morte de Cristo. E aí eles uniram Jerusalém à Síria. Tá? Mas você sabe quantos cometas estão sobre Jerusalém daqui até dezembro? Você sabe quantos cometas estão sobre Jerusalém daqui até dezembro? 7 cometas. No tempo de Bar-Coba, que foi 132 depois de Cristo, um cometa. Olha o estrago que fez. Agora, nesse momento, daqui, do dia 21, agora de outubro, até o final de dezembro, 7 cometas estarão sobre os céus de Jerusalém. Isso não é qualquer coisa, isso são anúncios. Deus deixou os astros para nos mostrar o que vem vindo aí. O que o povo de Israel está fazendo hoje? E eu estou vendo messiânicos israelitas fazendo a mesma coisa. O pior de tudo é isso. Messiânicos israelitas adorando, implorando para que Donald Trump os livre. Entendeu? O que Israel conquistou com tudo isso? Gastos em excesso, muitos jovens mortos, reféns traumatizados e o 7º acordo, o acordo de Abraão, que é o mesmo acordo de Oslo, a divisão da terra. Irmãos, parece que o que eu estou falando aqui é uma coisa assim, né? Como é que faz? A gente está viajando. Não, nós estamos viajando na história para poder entender o contexto, porque a palavra de Deus não se contradiz. Como é que eu vou pregar a semana 70, sendo que o Novo Testamento não fala dela, e na verdade Daniel também fala que é para aquela, é para o que aconteceu ali no tempo do Messias. Meus irmãos, a volta de Cristo é muito mais próxima do que você possa imaginar. Nós já estamos vivendo o tempo do anticristo. Ele não disse quem ele é, ele ainda não se pronunciou quem é, mas ele está se dando indícios. Não se esqueça, nós temos aí um homem dourado. Nós temos aí agora o leãozinho, porque o nosso leão é da tribo de Judá, o leãozinho 14, que também ganhou um cavalo. E nós temos um que é Júpiter. Tá entendendo? E nós temos também desse lado de cá toda a problemática financeira e de controle na mente e na mão. Você quer mais o que para dizer que Jesus está às portas? É tempo de olhar para nós mesmos. Eu tenho mais coisa aqui para falar, mas eu não vou falar porque eu já estou até cansada de falar. Como é que diz? Teria mais coisas para ler, mas eu vou deixar para amanhã a leitura da queda da Babilônia. Amanhã nós vamos ler sobre a queda da Babilônia. Que ela já está aí, tá nas portas. Já está pronta. E eu acredito que vai cair a Babilônia no mundo inteiro. Pelo que eu andei pesquisando aqui, vai ser para o mundo todo ao mesmo tempo. Vão dar o start e todo mundo vai agir. Mas amanhã a gente conversa sobre isso. Eu espero, irmãos, que vocês tenham entendido. Eu sei que foi cansativo, entendeu? Amém, amém. Eu não sei quem você é, mas amém. Deus te abençoe, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, não sei. Meu irmão, presta bastante atenção. Como é que diz? Como eu te disse, eu não sou nada. Eu não sou... Guilherme, muito obrigado, Guilherme. Deus te abençoe, meu irmão. Como eu disse, eu não sou formado em teologia, eu não tenho cargo nenhum em igreja, principalmente porque já faz mais de 12 anos que eu estou fora dos templos, tá? Eu saí, Deus me tirou do templo. Ele me deixou eu na minha casa para aprender com ele. Foi aí que eu comecei a aprender a ler a Bíblia, porque eu não sabia ler.
Eu sabia ler a Bíblia conforme falavam. Então, falavam e eu lia conforme falavam. E quando Deus começou a me mostrar que não era como falava, era diferente, que eu comecei a ler com vírgula, com pause, com tudo, que eu comecei a enxergar que a maioria das coisas que era falada lá no templo estava tudo truncado, tudo errado, tudo na superfície. Foi aí que eu comecei a me ligar, né? Que nós precisamos estar na palavra certa. Mas é o que eu estou te dizendo. Posso errar? Posso. Como eu disse, eu não tenho formação nenhuma em teologia. Nada. A teologia que eu tenho é de escutar minha mãe falar da palavra de Deus a vida inteira, desde criança. Tenho 63 anos e esses 12 anos que eu venho me debruçando na palavra de uma forma que nem eu pensava que um dia eu fosse fazer isso. Uma coisa que para mim era... Jamais eu pensei que eu ia me debruçar, entendeu? Que ia me debruçar como... como é que fala? Aqui ontem passou, essa madrugada foi assim aqui. Um vento terrível, exatamente. Clama aí, minha irmã, na tua casa, que Deus cubra a tua casa com a cúpula dos anjos em cima da tua casa, em nome de Jesus. Amém, Guilherme, amém. Glória a Deus, meu irmão. Eu louvo a Deus por isso. Então, eu digo para vocês, posso estar errada? Posso. Mas nós temos mais ou menos em torno de 9h30 a 10 horas, ou igreja somos nós, mais ou menos em torno disso, 9h30 para 10 horas, que eu vou lá pro YouTube. Mas só sábado e domingo que não, nos outros dias sim. Mas, meus irmãos, prestem atenção, nós temos que ler a Bíblia com olhos espirituais e com olhos históricos também. Presta atenção. Nós temos que conhecer um pouquinho da história para a gente poder entender. Porque pelo povo não conhecer a história, há um truncamento nas coisas. Eles truncam para fazer o propósito deles. E o propósito do sistema é fazer com que os crentes adorem a um Israel permitido por Deus. Presta atenção. Mas que esse Israel, ele está naquela bênção que Noé deu. Jafé habitará nas tendas de Sem. Presta atenção, o governo de Israel não tem nada de israelita verdadeiro. Ali são aqueles que chama-se sinagoga de Satanás. São judeus que não são judeus de sangue, são judeus jafetistas, presta atenção, convertidos ao judaísmo talmúdico, convertidos ao judaísmo babilônico. Não tem nada que ver com a Torá. Eles não são os caraítas. Eles não são os judeus verdadeiros. Não. Eles são aqueles que Jesus já falou. Eles fazem exatamente, são os da casária. Exatamente. São casarianos. Tanto que os Rothschild vieram de lá, né? Não é à toa que brasão vermelho, né? O brasão deles é vermelho, né? Vermelho por que será, né? Casa vermelha, né? Assim com Satanás, entendeu? Então fiquem alertas, irmãos. Lá dentro tem judeus sim verdadeiro. Tem judeus verdadeiros. Porque é mistério que tem. É mistério para cumprir o que foi dito em Isaías 60 ou 66, que Deus avisa o fim desde o princípio. Deus avisa o fim desde o princípio. Presta atenção. E diz, Jesus mandou não olhar para a semana 70, ele mandou olhar para a figueira. Para a figueira que ele amaldiçoou, mas a figueira ia brotar de novo. Mas ela não brota frutos, ela brota folhas. Frutos não. Mas é para olhar para ela, que quando ela estivesse reverdecendo, quando ela estivesse com folhas de novo, era uma geração. E nós já estamos há 500, eu nem falei hoje, né? Eu nem falei hoje sobre isso. Mas nós estamos há 520 dias
do término, 519 dias do término da geração da figueira. 519 dias vai dar, o término dele vai dar em 4 de março de 2027. E lá na palavra diz, Jesus diz, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o Senhor também deixou, através de Paulo, dito que nós não veremos a ira. E Jesus fala para a igreja de Filadélfia, porque tu foste fiel, eu te livrarei da hora da tentação, que há de vir sobre toda a terra. Ele não disse na hora da tentação, não, ele disse da hora. Então ele vai nos retirar daqui antes da ira de Deus. A ira não foi feita para os homens, para o povo de Deus. Foi feita para aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Vamos orar, né? Porque vocês já estão cansados de me ouvir, né? Mas vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de paz e de justiça. Tu és um Deus que mostra aos teus filhos aquilo que está para vir. O Senhor mostra ao teu povo aquilo que está para acontecer. O Senhor mostra para o teu povo, dá a direção de como nós temos que andar, como nós temos que proceder. O Senhor é aquele que abre os nossos olhos para enxergar a tua glória. E eu te peço nesse momento, Pai, abençoa a mente dos meus irmãos. Abençoa o raciocínio dos meus irmãos. Abençoa o nosso raciocínio, porque nós somos fracos e errantes, somos vaso quebrado na tua presença. Todo dia precisamos estar lá na roda do oleiro para poder ser mais que vencedor em ti, para podermos ser todos os dias reconstruídos, para que possamos em breve ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Nós te louvamos, te peço pelos irmãos que estão passando por momentos difíceis, momentos angustiantes. Ajuda os meus irmãos a entenderem, Pai, que os momentos vão piorar. Mas nós temos que estar firme em ti, nós temos que crer, nós temos que acreditar que o Senhor nos livrará, que os teus anjos virão nos servir, que o teu povo será liberto das suas doenças no momento em que as coisas começarem a acontecer, que o Senhor vai revigorar a nossa mente, que o Senhor vai revigorar o nosso ânimo, que o Senhor vai revigorar a nossa força e os teus anjos virão nos atender. Mesmo que nós não tenhamos o facial, nós não tenhamos nenhuma dessas coisas aí, o Senhor vai vir nos atender. Como aquela irmã teve a visão lá no vídeo que a Fernanda me mandou. Aquela visão bateu com tudo aquilo que tem na minha mente. Eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós. Cobre-nos debaixo do teu sangue. Livre as nossas almas do mal. Nos dá, Senhor, a fé para que nós possamos avançar em graça. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Irmã, antes de ir, uma pergunta. O que você tem a falar de tirar dinheiro de casas de aposta, mesmo que seja para coisas corretas? É um dinheiro sujo? Não, meu irmão, ó, presta atenção. A gente tem que saber dividir as coisas. A casa de apostas hoje, ela é um banco, certo? Lá quem vai apostar, quem vai, fazer sua fezinha, aí é diferente. Mas você vai lá pagar uma conta, você vai lá retirar um dinheiro que é seu e que por governo, né? Pelo governo, né? Eles fizeram de lá para desobstruir os bancos. Eles colocaram lá, eu pago minhas contas numa lotérica aqui na minha cidade, aqui perto de mim. Em vez de eu ir lá no centro para pagar, eu tenho a lotérica para pagar. Então nós temos que dividir a situação. Existem os que vão lá fazer o que não presta, né? Que é fazer jogo. Mas você vai lá, não é para jogar, nada disso. Esse dinheiro do jogo, ele passa na mão de um monte de gente, entendeu? Então não, né? Então não tem, não tem problema não, entendeu? Vai depender do que você vai fazer lá, tá?
Irmãos, fiquem na graça de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Uma noite de paz, de alegria. Não se esqueçam, a alegria do Senhor é a nossa força. Gente, se alegra. Exatamente, o problema é como você usa. Ali sim, ali é o problema como você usa, porque ali é um comércio. Ali é um comércio. Agora, se você for num lugar, como é que eu posso dizer assim? Vamos supor, né? Vamos colocar aqui, que você vai numa rinha de galo. Vamos supor isso aí. Ali já é diferente. Ali você já vai estar se contaminando com uma coisa que você está indo ali porque você quer ver. Então aí é contaminação, entendeu? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês, tá? Amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos juntos. Amanhã eu vou falar sobre a Babilônia, tá? A queda da Babilônia, que já tá para acontecer. Eu acredito que não chega até o final do ano que vem, tá? Não chega até o final do ano que vem. Mas a irmã, a senhora leu aonde na Bíblia? O que eu li aonde na Bíblia? Eu vi tanta coisa aqui hoje, que eu nem lembro mais tantas coisas que eu li. Eu li de Daniel Apocalipse, tá? Eu li de Daniel. Depois você olha a live que você vai ver, tá bom? Tá tudo aí, tá tudo falado aí na live, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.